Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Alice e espero que todos vocês estejam bem, a paz do Senhor. E hoje eu vim gravar mais uma palavra para vocês e hoje vim falar um pouco sobre Daniel, sobre o livro de Daniel, e eu vou ler para vocês Daniel 3, 15 até o 25. E hoje vim falar sobre a fornalha. O que é a fornalha? A fornalha é os momentos difíceis que nós passamos. É como se fosse uma consequência por rejeitar aquilo que o mundo nos oferece, por rejeitar os deuses do mundo, que é o pecado. E eu vou ler para vocês Daniel 3, 15 até o 25, que diz: Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha, em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmando, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Eu vou ler para vocês até o 26. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. E eu vou ler para vocês o 27 para ter um contexto, e é uma parte que fala muito como Deus nos protege diante do fogo, diante das circunstâncias, diante dos momentos difíceis da perseguição que nós passamos. E isso é muito importante, eu vou ler para vocês. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Vou ler de novo. O fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de seu cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Essa palavra, ela é muito forte. É uma palavra que é conhecida, porque é uma palavra que nos mostra o Deus que nós servimos, o Deus que nós confiamos. Muitos confiam em carros, em cavalos, mas nós confiamos naquele que é poderoso, o nosso Deus Altíssimo,
O nosso Deus que é poderoso, que é infinito. Ele é um Deus que pode todas as coisas. Ele é um Deus que pode te proteger. E eu vou explicar um pouco o que eu compreendi e que está no meu coração e eu vou falar aqui para vocês. A fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante aos seus deuses de Nabucodonosor, porque eles amavam a Deus. Eles eram fiéis a Deus e obedientes a Deus. Por causa disso, eles tiveram que passar pela fornalha, mas Deus foi com eles. O quarto homem era Deus. O quarto homem era Jesus. O quarto homem, ele até aqui fala. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto homem se parece com o Filho dos deuses. Jesus, e aqui está no Antigo Testamento, Jesus ele já existia desde aquele momento. E Jesus ele estava com ele, e aqui diz, Filho dos deuses. Porque naquela época tinha muitos deuses, né? Naquela época eles eram pessoas que adoravam muitos deuses. E Jesus estava com eles e ele era o quarto homem. Ele era um homem que estava com eles. Ele era um homem que protegeu eles do fogo ardente. E é a mesma coisa conosco. Deus nos protege do fogo ardente. Deus nos protege dos momentos difíceis. Deus protege a nossa saúde. Deus protege a nossa vida, o bater no nosso coração. Ele protege a nossa respiração. Ele nos dá oxigênio para viver todos os dias. Ele nos dá a sua misericórdia para viver todos os dias. E isso é muito importante. Para que Deus esteja conosco na fornalha, nós precisamos pertencer a Ele. Porque quando nós pertencemos a Deus e confiamos nele, nós somos protegidos por Ele. Isso é muito interessante, porque quando Deus é o seu refúgio, você é protegido por Ele. Óbvio que todos nós pertencemos a Deus. Mas quando a gente está ali com Deus, quando a gente está ali na presença de Deus, nós temos essa proteção espiritual. E isso é muito importante. Obviamente que todos nós pertencemos a Deus, mas nós precisamos confiar nele. Muitas vezes nós pertencemos a Deus, mas nós não confiamos nele. Nós confiamos nas coisas materiais, nós confiamos nas coisas que nós vemos. E muitas vezes o mundo, ele vira o nosso refúgio. Ele vira aquilo que deixa a gente confortável. Ele vira aquilo que é o nosso prazer. Ele vira aquilo que é a nossa proteção. Mas Deus, ele é a nossa fortaleza quando nós pertencemos a Ele. Quando nós reconhecemos que Jesus é nosso refúgio. Ele é aquilo que nós precisamos. Eu não estou dizendo que você não pertence a Deus, mas eu estou dizendo que você precisa confiar nele. Se você verdadeiramente pertence a Deus, você confia nele porque você sabe que ele está contigo na fornalha. Você sabe que ele está contigo nos momentos difíceis. Você sabe que ele está contigo mesmo quando você não vê. Ele está ali. Ele está trabalhando mesmo quando você não vê. Ele está trabalhando mesmo quando você acha, meu Deus, essa situação está tão difícil. Mas Ele está com você. Ele está com você mesmo quando você acha assim, meu Deus, eu estou tão sozinha. Mas o chamado, ele é solitário. A vida com Deus muitas vezes é solitária. A vida com Deus muitas vezes vai te deixar de joelho no chão e vai chorar, porque você se sente sozinha. Mas Deus está contigo. Deus ele está mesmo quando você não enxerga. Deus está mesmo quando você acha que aquilo vai acabar. Mas Deus ele está contigo. Porque Ele é um Deus que não descansa. Ele é um Deus que trabalha. Ele é um Deus que não fecha os olhos. Ele é um Deus que não tem sono igual a gente. Então a gente tem que confiar em Deus.
como Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós temos que confiar no Deus que pode nos proteger. E ele disse assim: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Então aqui está dizendo que eles se manteram tão fiéis a Deus que eles não tiveram medo. O medo, ele pode nos paralisar. O medo, ele pode tirar o refúgio que nós temos, né? O medo, muitas vezes, ele pode ser o nosso próprio refúgio, porque o medo, ele te paralisa. O medo, ele deixa você sentado na cadeira sem se mover. Então, isso é muito... Eu não sei porque eu tô falando de medo agora, mas o medo, ele pode te paralisar. O medo, ele pode tirar a sua fé. Por quê? O medo, ele é tipo assim, você confia naquilo que você acha. Você confia naquilo que você acha que vai acontecer. Mas nós temos que confiar no Deus que tem certeza. No Deus que vê o futuro. No Deus que não tem limites. Muitas vezes nós colocamos limites naquilo que Deus tem para nós. E isso é muito importante a gente estar alerta. Porque quando nós colocamos limites, nós achamos que Deus, ele vai até um ponto. Mas Deus, ele tem coisas grandes, coisas maravilhosas para nós. Então a gente não pode colocar limite naquilo que Deus tem para nós. Desculpa, gente, eu tava gripada esses dias e eu ainda tô com um pouco de tosse, mas tá melhorando, em nome de Jesus vai melhorar. Nabucodonosor é o mundo, no meu ponto de vista, porque muitas vezes o mundo vai nos oferecer outros deuses. E muitas vezes, quando nós rejeitamos, nós somos perseguidos. Nós precisamos pertencer somente a Deus e não ao mundo. Nós precisamos crer que Deus está trabalhando na nossa vida, mesmo quando a gente não enxerga, mesmo na fornalha, nós precisamos ser fiéis a Deus e confiar nele. Isso é muito importante porque o mundo, ele nos oferece coisas erradas todos os dias. O pecado, a tentação, ela vem todos os dias. Mas nós precisamos escolher Deus. Nós precisamos escolher aquele que pode nos perdoar. Aquele que pode nos renovar, nos restaurar. E nós precisamos rejeitar aquilo que o mundo nos oferece. Rejeitar aquilo que pode destruir a nossa vida espiritual. Nós precisamos levar o mundo espiritual a sério. E nem sei porque eu vou entrar nesse assunto agora, mas o mundo espiritual, ele é real. Ele é mais real do que o piso que você pisa. Ele é mais real do que a comida que você come. Ele é mais real do que o livro que você lê. Ele é mais real do que a TV que você assiste. Ele é mais real do que a igreja que você vai. Ele é mais real do que tudo que você vê. Então, o mundo espiritual, ele é acima de nós. E o mundo espiritual, ele é tomado por força, né? A gente deve se esforçar para que o mundo espiritual se mova, né? Por isso que a oração ela é importante. Porque para que o mundo se mova, nós temos que clamar a Deus. Para que Ele possa se mover e trabalhar na nossa vida. Então, Deus, Ele é o Deus do de repente. Mas Ele quer que a gente faça a nossa parte para que o de repente aconteça. Isso é muito importante, é uma coisa que nos confronta muito, porque nós queremos que o de repente Deus aconteça, mas a gente não quer fazer a nossa parte. Nós não queremos fazer o possível. Nós não queremos fazer aquilo que Deus nos dá como uma responsabilidade, o mais básico. Então a gente não quer fazer isso.
Muitas vezes a gente acha que Deus me deu chamado de pregar, mas Ele quer que você busque, que você leia a palavra, para que você tenha discernimento, para que você consiga entender a palavra de Deus e levar a palavra de Deus para as pessoas. Porque o que adianta você ter um chamado e você não buscar? Entende? O que adianta você ter o chamado, mas você não fazer o possível e Deus fazer o impossível? A gente precisa entender que o chamado, ele também tem responsabilidades. O chamado, ele é uma responsabilidade. O chamado, ele é uma responsabilidade que nós temos, né? E o chamado, ele para todos nós cristãos, é pregar o evangelho para toda criatura. É pregar o evangelho e fazer discípulos. Mas nós temos essa responsabilidade. Porque o possível a gente pode fazer. O impossível a gente entrega para Deus. Mas muitas vezes nós confundimos, porque nós achamos que Deus vai fazer tudo e a gente não precisa fazer nada. Por isso que o de repente Deus, óbvio, Deus faz milagres. Deus, ele faz milagres toda hora. Mas nós precisamos entender que nós também temos responsabilidades. Então, isso é uma coisa que nos confronta e que muitas vezes nós achamos que nós podemos ficar sentados sem nos levantar, mas a gente precisa levantar primeiro para que Deus haja na nossa vida. Isso é muito importante. Oi, gente, desculpa. É porque deu uma complicação aqui, problemas técnicos. Mas eu vou continuar aqui falando a palavra para vocês. Então, quando o mundo nos oferecer coisas erradas, nós precisamos rejeitar porque nós amamos a Jesus. Como você está permanecendo fiel a Deus? Essa é a minha reflexão para vocês. A gente deve realmente pensar se nós realmente estamos permanecendo fiéis a Ele. E eu vou ler para vocês Salmo 20. Eu vou abrir aqui para vocês, rapidinho. Eu vou ler aqui para vocês. Vou ler para vocês Salmo 20, que diz: Que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio, de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria. E ergueremos as nossas bandeiras, em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós os erguemos e estamos firmes. Senhor, conceda vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Eu vou ler uma parte aqui para vocês. No versículo 7 e 9 diz: Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei. Responda-nos quando que eu botei música no fundo e aí fica o comercial. Me desculpa mesmo. Não desistem de mim. E eu vou ler o último de novo. Senhor, concede vitória ao Rei. Responda-nos quando clamamos. Nesse salmo diz que nós não podemos confiar em coisas materiais. Nós precisamos confiar no Deus que é poderoso, no Deus que pode todas as coisas, no Deus que pode nos proteger na fornalha, nos momentos difíceis, nos momentos que nós achamos que nós vamos cair. Mas Deus, Ele sempre está de braços abertos, com os braços abertos, para nos levantar, para nos ajudar nos momentos difíceis, porque a nossa força ela vem do Senhor e não de nós mesmos. E nós precisamos confiar em Deus
que pode todas as coisas, no Deus que pode tirar doenças, tirar aflições, tirar coisas que nós achamos que não vai, que a gente não vai suportar. Mas Deus, Ele pode nos dar força. Nós passamos por aflições todos os dias e isso é uma coisa que infelizmente a gente vai passar. Mas nós precisamos confiar naquele que venceu o mundo. Nós precisamos confiar em Jesus que morreu por nós e que venceu o mal. Então, que Deus possa te dar força nesse momento. Nesse momento, se você está passando por um momento difícil, que Deus possa te dar força, que Ele fortaleça a sua fé, que você continue tendo fé no Deus que pode todas as coisas, que pode te proteger na fornalha. E é isso, gente. Essa é a minha palavra de hoje. Que Deus possa continuar abençoando vocês. E desculpa pela complicação técnica aqui, mas espero que não aconteça de novo. Mas, enfim, que Deus continue abençoando vocês e que Deus proteja vocês em todo momento, que Ele possa livrar vocês de todo mal, no nome de Jesus. E eu peço que, se você gostou desse vídeo, que você possa curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal, se você quiser. E é isso, gente. Que Deus possa abençoar vocês e que vocês tenham uma ótima semana. No nome de Jesus.